Era a utopia do Oriente, a promessa de glória e fortuna. Um paraíso prometido para lá do rebentamento das ondas. Depois de resumir intenções e memórias de juventude, Fernão Mendes Pinto embarca na Jornada do Oriente. Um capítulo para contar o que a vida foi até aos 30 anos e 225 capítulos para os 21 anos seguintes. Conscientemente ou não, Mendes Pinto estava a criar a literatura de viagens portuguesa. A Peregrinação é uma obra-prima do século XVI, é uma obra-prima da nossa literatura. É uma das poucas joias da coroa que nós ainda guardamos e é, junto com os Lusíadas, o emblema final, o remate final nos nossos descobrimentos, no nosso renascimento. Enquanto o Renascimento se ocupava da imitação dos clássicos, Mendes Pinto representava outro género de literatura. Se porventura era menos dotado tecnicamente, ocupava-se em escrever a sua história, o que sentira na pele e vira com os próprios olhos. A verdade é que ele se serviu de outros textos. Serviu-se do João de Barros, de Fernão Lopes de Castanheda, de Gaspar da Cruz, enfim, estão ali presentes nas suas descrições e, em particular, toda a parte da China, outros autores. Há uma diferença. E essa diferença é que faz com que este texto possa ser incluído na literatura de viagens, mas o exceda muitíssimo como obra. Enquanto outros escreviam há isto, há aquilo, a Peregrinação exibia a primeira pessoa. Vi, vimos, entrei, entramos. Esse é um aspecto. Depois, como digo, todas as descrições daqueles animais fantásticos, daquelas paisagens, tudo isso eu penso que são são um desafio até para nós percebermos como é que tudo aquilo devia parecer, como hoje nos parecem as descrições dos extraterrestres. Para o leitor da época, tudo aquilo era fantástico. Está contada a história da Peregrinação, um romance de viagens e aventuras por terras exóticas, com salteadores, temporais e a conquista portuguesa do Oriente em fundo. Mas seria só isto? Ultimamente o mundo andava habitado de revoluções. Estaria Fernão Mendes Pinto indiferente a elas? O mundo vingativo e Deus paciente. O mundo ruim e Deus muito bom. O mundo mentiroso e trapaceiro para os que são seus e Deus verdadeiro e claro e doce e suave aos recolhidos na sua oração. E que presença divina, que promessa constante de paz e perfeição seria esta? Século XVI. O Ocidente libertou-se de 900 anos de domínio católico. O centro nervoso do universo não tem de ser a Praça São Pedro. O Vaticano estremece. 1509. Nasce Calvino. 1517. Lutero afixa à porta das igrejas 85 teses contra a venda de indulgências. 1531. Henrique VIII obriga o clero a reconhecê-lo chefe da Igreja Inglesa. 1543. Morre Copérnico, depois de concluir que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. 1564. Nasce Galileu, que há de fundar a ciência experimental em Itália. A Europa correspondia, ainda a Europa Ocidental correspondia a uma entidade relativamente coesa, ligada à Igreja Romana, ficando de parte apenas o mundo ortodoxo, e agora, desde o princípio do século XVI, depois das pregações de Martinho Lutero, vai-se dividir, vai-se cindir em duas, a que fica ligada fiel a Roma e o mundo protestante, que se vai partir ele próprio em diversas confissões, e esse é um aspecto muito traumático para muitos dos europeus. Em paralelo, o homem já não é o centro do mundo. Não tem um cosmos a servi-lo, mas aprende com os melhores do seu tempo. Erasmo, Cervantes,
Miguel Ângelo, Shakespeare, Velázquez, Rembrandt, que pode superar-se através da ciência e da arte. O mundo está a nascer de novo para quem esteja disposto a acompanhá-lo. Desta maneira, chegámos a uma cidade que se chamava Sampitai. Uma mulher que estava ali presente desabotoou a manga de um gibão de cetim e, arregaçando o braço, nos mostrou uma cruz que nele tinha esculpida como ferrete de Mouro e nos disse: conhece porventura algum de vós outros este sinal que a gente da verdade chama cruz? A que todos nós, em o vendo, pondo os joelhos em terra com o devido acatamento e alguns com as lágrimas nos olhos, respondemos que sim. A epifania de uma cruz nos confins da China tinha um significado incomensurável. A peregrinação não podia ser lida no sentido estrito da viagem. Havia outra leitura, povoada de símbolos e acontecimentos de fé. Ela era também uma jornada missionária. Há a expansão oficial, que são as conquistas, aquilo que vem nas crónicas, no João de Barros, no Fernão Lopes de Castanheda, que é o que toda a gente conhece relativamente bem, porque vem nas crónicas. A expansão do Estado, com conquista de algumas praças, como Goa, Hormuz e Malaca, obtenção de outras por negociação diplomática, como foi o caso de Chaúd ou de Dio, que foram obtidas, mas de qualquer modo é o Estado que intervém, isso é um aspecto. Depois há outra expansão, que é a expansão missionária, que é mais tardia. Envolvido nas 13 expansões, Mendes Pinto ia comprometer-se, sobretudo, com a última. Ele próprio diz que era comerciante. O seu grande objetivo de início era o negócio, mas a pouco e pouco, pelo muito percorrer o Oriente e a sua cultura, acabou por se converter a uma companhia nova, a Companhia de Jesus, portanto a uma ordem religiosa, e a faceta de missionário também acaba por vir muito referida na sua peregrinação. Como nesse tempo não levávamos piloto, por nos ser morto na briga passada, e as águas corriam muito contra nós, bordejámos às voltas, 23 dias com assaz de trabalho, no fim dos quais prova Nosso Senhor que vimos terra. Depois de se maravilhar com os confins da China, a embarcação de Fernão Mendes Pinto, fustigada por ataques e tempestades, perde-se no mar durante semanas, até que a fortuna a arrasta para uma nova terra. O episódio que Fernão Mendes Pinto nos narra acerca da descoberta do Japão também é fiável. A única dúvida que nós teremos hoje é se foi ele de facto quem o protagonizou. Ou seja, sobretudo no sentido de dizer que foi ele o primeiro a chegar, porque ele diz no seu texto que foi o primeiro a chegar com mais dois colegas, mais dois amigos. E diz que chegou por acaso, ou seja, que embarcou num navio asiático com um pirata chinês e que foram lá parar por acaso à ilha Tanegashima. Mas uma coisa é certa, em 1543, Fernão Mendes Pinto estava efetivamente no Japão, tivesse sido ou não o primeiro a lá chegar. Há um nome no meio desta história que surge consensual, e esse nome é Zeimoto. Um dos três que éramos, por nome Diogo Zeimoto, tomava algumas vezes por passatempo tirar com uma espingarda, na qual era assaz destro. Os Japões deram rebate disso ao Nautoquim, o qual, espantado desta novidade, mandou logo chamar o Zeimoto. Naquela terra nunca se tinha visto tiro de fogo, nem entendiam o segredo da pólvora, e assentaram todos que era feitiçaria. Os portugueses não eram apenas os primeiros a chegar ao Japão. Chegavam com algo que ia mudar a história do país. A introdução da espingarda no Japão pelos portugueses foi um fator decisivo na história do Japão. Quando os portugueses chegaram ao Japão, o país estava mergulhado numa profunda guerra civil, havia mais de 260 chefes independentes, havia um imperador em título, havia um shogun em título, mas ambos tinham um poder meramente simbólico, e o poder de facto estava nas mãos de 260 homens diferentes. E logo ao outro dia seguinte, vendo estar a espingarda pendurada, não me quis acordar. Como não sabia a quantidade de pólvora que lhe havia de lançar, encheu o cano em comprimento de mais de 2 palmos e, pondo-lhe fogo, logo caiu no chão como morto.